Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai fazer um balanço das desonerações. Iniciada a partir de 2011, a política de desoneração da folha de pagamento para setores industriais tem a sua revogação proposta pelo governo federal. O Ministério da Fazenda calcula que a desoneração custou 25 bilhões de reais ao ano, sem alcançar o objetivo proposto de estimular o emprego industrial. De fato, o melhor momento da expansão do emprego formal na indústria se deu antes das desonerações. Especialistas alertam que a desoneração desestabiliza a previdência social, forçando transferências financeiras do Tesouro, o que poderia ser caracterizado como uma forma de Bolsa Família para ramos empresariais. Esse é o tema que nós vamos tratar aqui hoje com o professor e economista Guilherme Delgado, que também é assessor das pastorais sociais da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Vamos tratar do assunto. Professor, o que nós poderíamos dizer desse caminho percorrido de 2011 para cá e por que o governo teria adquirido agora ou adotado agora um sinal contrário àquele iniciado em 2011? Bom, de 2011 a 2014, porque o último pacote de desonerações foi ainda convertido em lei em dezembro de 2014. 60 e tantos setores incluídos no programa de desoneração. E desde a época, eu já participei de outros debates, inclusive na Comissão de Seguridade Social da Câmara, nós apontávamos para o cerne do problema, porque tem várias desonerações, mas a desoneração mais importante, que afeta maior volume de recursos e que cria um problema sério, é a desoneração da contribuição patronal previdenciária. Porque pelo enredo do programa de desoneração, você substituía a alíquota contributiva da folha de salário para o faturamento, dando uma redução significativa. Por exemplo, se você paga 20%, 21% na realidade, da cota patronal sobre a folha de salário, para vários setores industriais isso foi substituído por 1% do faturamento, 1,5%. Evidentemente, isso daria o impacto fiscal forte sobre a Previdência, dado que a cota patronal 2/3 da contribuição das partes. 10% é trabalhador, 21% cota patronal. Ora, se você tira a parte mais importante da contribuição a pretexto de fazer política industrial, você tem que repor esse recurso. E já há como dimensionar o impacto havido de 2011 até hoje? Crescente, ou seja, pelo depoimento do ministro da Fazenda, em 2014 o impacto previdenciário só o previdenciário é de 21 bilhões. É uma espécie de uma Bolsa Família patronal. Como esse recurso, o Ministério da Previdência, nos termos em que está a MP convertida em lei, ele demonstra ao Ministério da Fazenda que perdeu a arrecadação, e ao demonstrar a arrecadação, o Tesouro repõe o recurso de volta. Só que o Tesouro somos nós. A ideia de pensar que o Tesouro é o maná caído do céu, o Tesouro são os recursos de outros tributos. Tem nome e endereço. Tem nome e endereço, que tem que ser jogado lá. Então, o programa de desoneração é um programa, do ponto de vista previdenciário, programa equivocado. Por quê? Porque o sistema previdenciário é um sistema cujas despesas, elas nunca desaceleram, elas sempre crescem. Porque o estoque de benefícios está sempre crescendo, porque você tem que corrigir monetariamente pelo INPC e os benefícios do salário mínimo se corrigem pelo salário mínimo. Então, a despesa previdenciária não cai. Se você tira o recurso, você tem que provocar uma substituição tributária e, portanto, no momento de aperto fiscal, substituição tributária é muito difícil. Aliás, é possível até fazer uma espécie de projeção
Porque nesse período em que se aplicou a desoneração, houve ao mesmo tempo a continuidade crescente da formalização do trabalho e mais ainda um aumento da longevidade, não apenas dos trabalhadores, mas da população em geral, portanto, pesando sobre o sistema previdenciário. São todos motivos reais de crescimento da despesa e previsíveis. Aumenta a longevidade, aumenta o número de segurados da Previdência pelo efeito da formalização. O que é bom. O que é bom. É sinal de civilização. Claro, aplica-se a valorização do salário mínimo sobre os benefícios base. Todos esses são elementos de custo. Então, quando você faz a desoneração e não cria fontes alternativas, é um pouco de quadratura do círculo. Então, quando o governo agora, nesse programa de ajuste fiscal, vem e revoga boa parte dessas desonerações, porque o programa da MP, que aliás foi devolvida e virou um projeto de lei, é o seguinte: ele dá a opção do empregador voltar ao sistema antigo, sob folha, ou entrar numa alíquota contributiva praticamente dobrada em relação à que vigorava para o faturamento. Evidentemente, na segunda hipótese, você está aumentando muito a tributação. Na primeira hipótese, você está simplesmente voltando à regra anterior. A regra anterior é discutível se seria melhor, se poderia ter uma forma mais progressiva de tributação para substituir, etc. O problema é que não foi esse o caminho percorrido, nem foi esse o caminho seguido no programa de desoneração. O programa de desoneração foi explicitamente para reduzir o valor de contribuição dos empregadores no sistema previdenciário. Portanto, é para dar um incentivo fiscal e industrial, de serviços, etc., com recursos da Previdência, com a salvaguarda de que se substituiria esses recursos toda vez que o Ministério da Previdência demonstrasse que teria perda de arrecadação. E claramente, como foi programado para ter perda de arrecadação, essa demonstração era feita bimensalmente, se não me engano, e, portanto, o Tesouro ficou incapacitado de dar sequência a esse programa. Então, o que nós temos agora é o seguinte: é reconhecimento de fato que não é por aí que se pode, digamos assim, equacionar a questão fiscal da Previdência. Vamos tentar um pouco aqui, abstrair um pouco do tema previdenciário exclusivamente e admitir, a partir inclusive da convocação feita pelo presidente Renan Calheiros, ao devolver a medida provisória, ele disse que não se pode aumentar impostos sem um grande debate nacional. Nesse sentido, se houvesse, além do que vai estar aqui presente, instalado aqui um debate no Congresso Nacional mediante o projeto de lei, reenviado pela presidente, né? Se houvesse um grande debate nacional, que alternativas haveria para manter o estímulo à inclusão ao mercado formal de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, estimulando o emprego industrial, combatendo o desemprego, e, ao mesmo tempo, não afetando negativamente a Previdência. Qual seria a alternativa? Olha, a alternativa está posta na própria MP. Quer dizer, além dessa alternativa, você pode discutir outra, mas a alternativa da MP é voltar ao regime de tributação anterior. Voltar aos 21% da folha de salário. Você diz, bom, mas isso cria embaraços à criação de emprego. Ora, a fase de maior criação de emprego do Brasil, que nós acabamos de mencionar, de formalização, e se deu até 2010, foi sobre essa alíquota contributiva. Portanto, não é esse o embaraço à criação de emprego. Se há problema de criação de emprego ou desaceleração do emprego, você tem a ver com aspectos macroeconômicos gerais de perda de competitividade por outras razões da economia e não pela alíquota contributiva da Previdência. Mas durante a vigência dessa política de desoneração de 2011 até 2014, não houve também um ritmo de inclusão no mercado formal do trabalho? Não, pelo contrário, desacelerou.
Ou seja, você Mas tem por várias por razões condicionantes. macroeconômicas. Várias. Ou seja, essa medida ela foi, digamos assim, ambiciosa demais. Ela achava que, através de desoneração da folha, você iria criar emprego. Só que emprego no sistema econômico não é como o emprego que você cria dentro do espaço doméstico de uma empresa. Você tem que ter rentabilidade dos investimentos, competitividade, etc., do conjunto do sistema. Não é a contribuição previdenciária que está sendo o obstáculo. Né? Agora, se nós tivéssemos uma outra forma de solver digamos, o recurso da Previdência, talvez com a tributação sobre a renda mais alta, sobre o lucro das empresas, etc., e não sobre o faturamento ou sobre a folha, essa segunda forma de tributação seria mais progressiva do ponto de vista de justiça fiscal. Agora, é bom que se esclareça, o pacote fiscal que está aí não está buscando justiça fiscal. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é simplesmente de ajuste fiscal de forma, digamos, totalmente neutra, entre aspas, do ponto de vista distributivo, ou, na realidade, apenas para resolver as questões de déficit. Né? Então, até o ministro Joaquim Levy disse que essa brincadeira já havia custado 25 bilhões aos cofres do país. Ao ano. Ou seja, é o valor de um Bolsa Família. Você está jogando o valor de um Bolsa Família ano para, digamos assim, acudir o setor patronal, contributivo da Previdência, com uma verba que ele nem estava reclamando. Mas se a política visava estimular o emprego industrial, de que maneira essa meta pode ser alcançada sem que se faça uma grande reforma no sistema de emprego, no sistema fiscal, na própria política industrial do país, por exemplo, com aquilo que compete analisar na própria política de câmbio, que muitas vezes está afetando a indústria brasileira. Sim, aí é um debate muito mais amplo. Ou seja, você tem um processo de perda de competitividade industrial, de saída da indústria e do comércio exterior, chamada a desindustrialização, é muito mais no comércio exterior do que no conjunto da economia. E por razões cambiais, por razões de juros, por razões de não haver progresso técnico, não haver investimento em infraestrutura, etc., a indústria perde competitividade externa. Mas isso não é como diz, as coisas têm que ser vistas no seu contexto específico. Você não resolve esse assunto com contribuição previdenciária. Com contribuição previdenciária, você cria um problema para a Previdência. Não resolve a questão da competitividade e cria um problema para a Previdência. Então, eu tenho que reconhecer o seguinte, a MP que foi devolvida nesse aspecto previdenciário, ela está correta. Ela está correta. Você não pode agravar o problema da Previdência em nome de uma política que não tem capacidade nem tem eficácia para resolver a competitividade industrial. E mesmo se o tivesse, você teria o problema da Previdência para resolver. Professor Guilherme, nós vamos aprofundar esse tema aqui no segundo bloco, onde haverá também a participação dos senadores Regufe, do PDT do Distrito Federal, e também da senadora gaúcha Ana Amélia. Voltamos já com a Agenda Econômica. Continue com a gente.